Esse é o néctar da redução do chorume do bolsonarismo, também conhecido como Vê no Zap. Tá na minha tela, tá na sua tela, esse é o quadro Vê no Zap. Eu coleto as informações que circulam nos grupos bolsonaristas, textos, áudios, vídeos, memes. Pego tudo, jogo nesse grupo chamado Coluna Garrone, só tem eu, compartilho isso com você, o nome disso é amor. Bem, essas imagens ao fundo aqui são imagens de uma viagem que eu fiz por Nevada, Arizona, Utah e Colorado. E uma coisa em comum em quase todos esses estados, a possibilidade de você poder comprar cannabis só sendo maior de idade. Utah, não. Eu fiz inclusive o tour da cannabis. A cannabis virou um atrativo para turistas. Muito interessante. E aqui no Brasil a gente fica discutindo isso de, oh meu Deus, as drogas. E as mesmas pessoas que estão com o discurso de, oh meu Deus, as drogas, acham bet uma coisa tranquila. Bet pode, bet não é um problema. Maconha assim, é um problema muito grande. Temos aí, eu não vou falar desse assunto, o assunto aqui é um mergulho nos grupos bolsonaristas. Vocês viram um vídeo dessa semana, outro vídeo, em que eu falei do que eu chamei de canibalismo entre bolsonaristas. Porque o público que Pablo Marçal disputa no eleitorado de São Paulo e também no Brasil é o mesmo do bolsonarismo. Para um crescer, o outro tem que ser canibalizado. Esse foi o vídeo. Só que no vídeo que eu fiz, eu não mostrei o que está circulando nos grupos bolsonaristas. E esse é um dos destaques desse vídeo que eu estou fazendo agora. Pablo Marçal é o destaque. E esses grupos, vocês sabem, eles foram criados lá em 2018. E ali é uma desova de texto, áudio, vídeo, meme, muita desinformação, muito elogio ao Jair Bolsonaro, demonização da esquerda, o comunismo ameaça o Brasil. E tem uma lógica de funcionamento. E o panteão bolsonarista tem que seguir algumas regrinhas, representações cênicas, de certa forma, para ser considerado bolsonarista. E o Pablo Marçal, ele se comporta como bolsonarista, ele é reconhecido como bolsonarista, apesar dele não ter o apoio de Bolsonaro. Eu fiz um vídeo inteiro sobre isso. E eu vou mostrar como é que o Pablo Marçal tá bombando. O linguajar bolsonarista está sendo adaptado a Pablo Marçal, mesmo que ele não seja, de novo, o apoiado para Bolsonaro à Prefeitura de São Paulo. O apoiado é o Ricardo Nunes, assim, PMDB. Então vamos lá pro vídeo, aqui ó, Selva Marçal. Selva, basicamente um slogan bolsonarista. Deus te abençoe, amém, faz o M São Paulo. Ele agrega ali a coisa militarista, não sei porquê, do Selva, abençoado por Deus, faz o M, já tem inclusive um slogan. Vou rodar um trechinho aqui para vocês ouvirem que tipo de conteúdo eles compartilham. Não tem o debate, isso aqui não é um debate. Se propuserem um debate, eu vou debater com o maior prazer. Ali não é um debate, é baixaria mesmo. Vocês vão ter que aguentar. Nosso povo colocou esse tipo de político e a gente vai... Tá, então ele diz que outros não querem participar do debate, ele participa do debate. Só que ele, como um bom bolsonarista cênico, ele participa do debate, mas não participa. Ele está presente no debate, mas não responde às perguntas. No último debate que eu vi, ele tinha uma pergunta bastante objetiva, como, por exemplo, da Tabata Amaral sobre a farinata. O cara que propôs a farinata, que é um alimento granulado à base de resto de comida, uma ração, era uma proposta de um cara que está na campanha do Pablo Marçal. Então nada mais natural que você perguntar para um prefeito que vai administrar não sei quantas escolas se vai ter ração para criança. E ele não responde. Então ele diz aqui, isso é muito importante a gente ressaltar, ele aqui é muito assertivo, não participa de debate, porque aquele debate é um absurdo, é uma palhaçada, tal. Só que quando ele vai ao debate, ele é o promotor da palhaçada. Mas não importa a promessa, não importa se ele no debate fez aquilo de não participar do debate. Cenicamente ele participou do debate, ele estava lá presente. Na lógica bolsonarista faz sentido. Aí tem mensagens do tipo, após o apoio do Nunes a Peppa Pig é a Joyce Hasselman, assim que eles chamam, Bolsonaro começou a se descolar dele, Nunes. Vocês veem, eles não conseguem nem acreditar no que o Bolsonaro fala. Porque o Marçal é tão bolsonarista no seu comportamento que qualquer... Eles vão presumir que o Bolsonaro está se afastando do Nunes. Só que o Nunes, ele já era do MDB, ele já é, assim, uma síntese do Centrão. O Bolsonaro foi lá e indicou o vice. Então, está se descolando do Nunes. É um wishful thinking, é só um desejo. E diz aqui, Marçal está tratorando a esquerdalha mafiosa de São Paulo.
esse tipo de discurso, ele como uma pessoa capaz de combater a esquerda. Aí tem aqui um corte, e é um corte de 7 minutos, obviamente eu não vou rodar, da CNN, uma pesquisa sobre engajamento dos candidatos nas redes e tal. E o Marçal tem lá, ultrapassa a marca de 3 milhões somente na capital paulista, super engajado, veja os dados. Como se engajamento fosse voto, né? Essa é a lógica. Só que no bolsonarismo não tem esse pensamento complexo. Se Bolsonaro, todo lugar que ele vai, tá cheio, quer dizer que ele ganhou as eleições. Não que ele convocou pessoas para estarem num certo lugar, numa certa hora, né? Então, se tem um engajamento digital, só que se a pessoa não for e digitar o número dela na urna, o engajamento digital não vale nada. E a pessoa pode consumir, achar engraçado e não achar que aquela pessoa é votável para prefeito. Pode ser a pessoa que não vota em São Paulo. Enfim, são vários critérios. Mas aqui, e aí serve a CNN, que é lixo, que é comunista, ele pega, o vídeo é basicamente um cara olhando um vídeo da CNN inteiro falando sobre esse engajamento digital. No discurso das autoridades bolsonaristas, Bolsonaro vai ser elegível na próxima eleição. Não explicam exatamente porquê, mas eles acham que a anistia que eles desejam vai acontecer para aqueles presos pelo 8 de janeiro e extensivelmente para o Bolsonaro. É com isso que eles trabalham, não à toa, Bolsonaro não indica um sucessor. Porém, diz aqui, tem um vídeo do Marçal. Olha os seus bolsonaristas, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, não. Inclusive, Nunes, se você for homem, me desbloqueia do Instagram, tá preocupado com o quê? Vira homem, menino, me desbloqueia disso aí, rapaz. Aí tem umas frasezinhas de efeito, que não tem proposta nenhuma. Tem sempre muito diagnóstico de que tudo é um problema, que precisa ser mudado de forma revolucionária, radical, mas não tem proposta, só crítica e as soluções são sempre mágicas. Mas bem, tem esse vídeo aqui de 10 minutos, obviamente eu não vou rodar, e o texto. Com umas ressalvas, diz o texto, se o Marçal conseguir se eleger para a Prefeitura de São Paulo, se no futuro o sistema de esquerda comunista não tirar ele do caminho, tem todas as prerrogativas para médio e longo prazo ser presidente do Brasil. Já estão jogando lá na frente, que não é um plano do Bolsonaro. Então, de certa forma, o Marçal infectou os grupos bolsonaristas a ponto das lideranças bolsonaristas não estarem conseguindo controlar esse movimento aqui, não. Ele está lá já sendo indicado possivelmente para ser presidente do Brasil, ou candidato da direita, da extrema-direita no Brasil. O Bolsonaro tem uma certa desvantagem porque ele tem que moderar o discurso, porque as investigações contra ele estão próximas, está na iminência de uma denúncia e tal. Então ele modera o discurso. Já o Pablo Marçal está ali, continua aquele discurso bolsonarista de falar, me desbloqueia, rapaz, não sei o que, fala umas coisas popularescas, como se isso fosse um sinal de autenticidade, como se isso tivesse alguma implicação prática, senão os próprios vídeos. Mais um longo vídeo dele, mas aqui eu estou mais atento ao que está escrito, porque é como eles interpretam o Marçal, do que com os vídeos do Marçal que a gente já conhece. Diz aqui, pegaram Pablo Marçal. Vamos acelerar para reconquistar a nação que está perdida, obviamente, vocês sabem. Ele é multimilionário, super inteligente, está declarando guerra contra o sistema. Vamos divulgar em massa. Precisamos lutar pela nossa liberdade. Por favor, não se omita, compartilhe. Então, eles estão dando um protagonismo para o Marçal para ser aquele que luta contra o sistema, que vai reconquistar a nação e usa a pauta da liberdade, que é a pauta que a extrema-direita inventou, essa ameaça sobre a liberdade para poder lutar contra essa suposta ameaça. E estão lá os predicados dele. Multimilionário, super inteligente e antissistema. Pronto, então, de novo, isso aqui são os grupos bolsonaristas. Só que só dá Marçal. Aí, meu deprimidinho, você vai falar assim, Garrone está viajando, que interpretações insanas são essas? Cara, esse parece não ser às vezes, mas esse é um trabalho jornalístico. O que eu falo aqui é fruto de muita pesquisa nos grupos. É uma pesquisa num lugar horroroso, concordamos, o néctar do chorume, do olor, do bolor bolsonarista, nós sabemos, mas é resultado de um tempo de vivência nesse lugar. E aí eu separei esses memes aqui, e no meio dos vários memes, o último que chegou para mim foi de um especialista. Sabe quem é a figura do especialista? O especialista é qualquer pessoa que compartilha um vídeo nesse grupo que esteja de paletó. Se está de paletó, vira especialista. E me chocou muito, porque o especialista bolsonarista confirmou exatamente tudo que eu estou dizendo para vocês. Então,
Eu vou rodar aqui o vídeo do especialista bolsonarista para vocês verem quem é Pablo Marçal para os bolsonaristas nesse momento. Pablo Marçal só perde a prefeitura de São Paulo se matarem ele ou roubarem ele. O Pablo Marçal é sim o sucessor de Bolsonaro. Anota aí o que eu tô falando, hein? Anota. Pablo Marçal é empresário, é bilionário, um dos maiores influenciadores nas redes sociais com milhões de seguidores pelo Brasil e o mundo. Só foi ele se lançar aí a pré-candidato a prefeito em São Paulo pelo PRTB, que é um partido nanico, você lembra? Era o partido do Levi Fidelis, né? Sem fazer nenhuma campanha, nem a tal da pré-campanha. Como que ele apareceu? Com mais de 10% de intenções de votos, sem nenhum esforço. As pessoas continuam procurando um novo herói salvador da pátria, já que o Bolsonaro ficou inelegível e já ficou com menos espaço nas mídias. As pessoas começaram a procurar um outro porto seguro na política. Olha a semelhança dele e o Bolsonaro. Engajamento gigantesco na internet. Pablo Marçal é cristão, é conservador e com todo jeito de que vai chegar para romper com o sistema, o que infelizmente o Bolsonaro não conseguiu. Pablo Marçal vai ser a surpresa da eleição e vai deixar todos para trás. E vai para o segundo turno com Boulos. Aí entre Boulos e Pablo Marçal, você tem dúvida que a maioria dos paulistanos vão descarregar os votos no Pablo Marçal? E depois, lá em 2026, ele e o Tarcísio vão eleger novamente o presidente do Brasil, que vai ser o Bolsonaro, que vai estar elegível novamente. Aí lá na frente, depois de Bolsonaro, aí sim, Pablo Marçal vai ser o sucessor e o novo presidente do Brasil. Você tem dúvida que isso vai acontecer? Que Deus abençoe a cidade de São Paulo e o nosso Brasil. Deus abençoe. Deus abençoe o fascismo. Você não leu, não? Levítico 3:33? Deus abençoe o fascismo, que tem que ser na segunda pessoa do plural. Deus fala assim só. Arrogância na ignorância de uma pessoa dizer quem vão ser os candidatos à presidência da República de 2030. Em 2030 faltam 6 anos. Quem era Dilma Rousseff 6 anos antes? Você imaginaria que ela cairia, assume o Temer. Não, isso teve o Eduardo Campos, lembra? Eduardo Campos caiu o avião. Teve a facada. O Lula foi preso, o Lula foi solto. E a pessoa acha que com 6 anos de antecedência, ela já traçou o cenário. Ela já traçou o cenário. Que é Pablo Marçal, presidente do Brasil em 2030. E vem com o discurso, vocês viram logo no início do vídeo, né? Ele fala que se o Pablo Marçal não ganhar, é fraude. Já ouvimos isso? Ele nem fez campanha, nem fez pré-campanha. Não é o que está investigando o Ministério Público Eleitoral, que diz que ele promove concurso, quem corta mais e mais viraliza a corte dele, e ele dá dinheiro para essa pessoa. Se isso não é financiamento ilegal de campanha, pelo menos, porque não tem a figura da pré-campanha, mas um abusinho de poder econômico, né? Só que abuso de poder econômico é o que os bolsonaristas desejam, é o que eles gostam de abuso de poder econômico. A legislação, de certa forma, não consegue acompanhar, né? Como é que você vai configurar aqui um corte que aumenta o awareness da pessoa, e é tudo que a pessoa quer, o possível candidato quer que as pessoas o conheçam. Só que a legislação não fala em cortes de viralizar e concurso de cortes. Não pode outdoor, não pode comprar tempo em televisão, espaço em jornal. Agora, cortar e viralizar isso, pode tranquilamente. E aí ele diz que o Pablo Marçal conseguiu esse awareness todo, esse conhecimento todo, sem esforço. Não rolou nenhum esforço. O especialista diz que as pessoas buscam um herói salvador da pátria. Então esse é o título que o Pablo Marçal ganha nesse momento nos grupos bolsonaristas. Eles estão se matando. Tá rolando um overbooking da subsidiária brasileira da Fascism Airways. Vocês perceberam isso, né? Não tem espaço para mais de um salvador da pátria. Então é um canibalismo da extrema-direita, é o tema do outro vídeo. Pablo Marçal tratado como um porto seguro. Para, num grupo bolsonarista, você convencer que o Pablo Marçal é uma pessoa boa, você tem que equivaler os dois. E ele vai lá e equivale. Diz que os dois têm muito engajamento nas redes sociais, eles enganjam, que é uma coisa, enganjam gostoso. Cristãos, conservadores. Infelizmente, o Bolsonaro não conseguiu combater o sistema, infelizmente, né? Combater o sistema que ele chama é dar golpe de Estado, tá? Intervenção federal já. Então, ele vai derrotar o Boulos,
porque o Ricardo Nunes já foi, o candidato do Bolsonaro já passou, ele vai para o segundo turno com Boulos, e aí o Bolsonaro vai se tornar elegível, e com o apoio do prefeito Pablo Marçal e o governador Tarcísio de Freitas, Bolsonaro vai ser elegível de novo, vai ganhar nas eleições. O Bolsonaro indicou o vice do Nunes e declara apoio a Nunes. Tá tendo uma rebelião nos grupos bolsonaristas. Pablo Marçal 2024. Tarcísio Bolsonaro 2026. Mitos. Então, você viu, a Selminha já entendeu. Só que faltou combinar com os participantes dessa aliança, porque o Bolsonaro, em entrevista à CNN, chamou o cara de mentiroso e ele apoia o Ricardo Nunes. Então, os planos dos bolsonaristas, nesse momento, não casam com os planos do Bolsonaro. Então, o que vocês viram em primeira mão, rebelião na extrema-direita. E para resumir essa parte do Pablo Marçal, eu vou ler o texto que vem acompanhado do vídeo do especialista, que diz: contra fatos não há argumentos, a verdade sempre aparece. Então, assim, ele faz um vídeo que é uma profecia. Vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. A previsão dele é um fato. Então é um fato. Contra fatos não há argumentos. Não tem um fato, porque é só wishful thinking. Palminhas, porque eles gostam dessa coisa com imagens, uma coisa meio um hieroglifo. Pablo Marçal é a esperança e o orgulho do povo de São Paulo, da cidade de São Paulo. Ele nem nasceu aqui, mas é muito orgulho. Pablo Marçal será eleito no primeiro turno... desculpa. Olha aqui. Então, no vídeo, ele vai para o segundo turno com Boulos. No texto embaixo tem o vídeo e tem o texto embaixo. O texto embaixo, ele será eleito no primeiro turno para prefeito de São Paulo. Tudo isso já previ sobre Marçal. Quanto a Bolsonaro, a concrase. Será que Bolsonaro agora é chamado pelo gênero feminino? Não sabemos. Quanto a Bolsonaro, vou esperar um pouquinho mais, pois ele vai voltar agora, creio. Vou esperar, pois ele vai voltar agora. Não vai voltar agora, vai voltar depois, você vai esperar voltar depois. E ele, enfim, texto truncado. Então você não sabe, temos dúvidas, não se entendem. O vídeo vai ter segundo turno com Boulos e Bolsonaro vai voltar. Texto, vai ganhar no primeiro turno Marçal e Bolsonaro, pode ser que volte, estou esperando. Entenderam? Vamos falar de um fenômeno que eu acho, que chegou à imprensa, eu acho perigoso, essa ideia de ficar chamando o Haddad de taxade, como se tivesse havido aumento da carga tributária e como se a decisão de tributar fosse uma decisão exclusiva do ministro da Fazenda, como se ele tivesse a prerrogativa de decidir no fim das contas. E isso não passasse pelo presidente e pelo Congresso. O discurso do coach Pablo Marçal, como eu falei no vídeo da semana, ele atrai os chamados pobre prêmios. O pobre prêmio, e eu não vou explicar porque é uma definição muito longa, mas o pobre prêmio é aquele que defende bilionários. E acha essa ideia de sair taxando é uma coisa horrorosa. O Estado é pesado, gente, muito imposto. Então, esse discurso do Pablo Marçal, não é à toa que eu vou rodar esse vídeo depois de ter falado do Pablo Marçal. Diz o texto: difícil acreditar que um vagabundo desse chama um herdeiro de parasita, de uma pessoa que trabalhou a vida toda para ter uma condição melhor. Um herdeiro de parasita. Agora vamos ver de que eles estão falando, que herdeiro é esse? Vamos ouvir. Entre uma geração e outra, o socialista acha que tem que ter uma correção. E essa correção é tributar a herança. Jeff Bezos não vai deixar 40 bilhões de dólares para cada filho. O Estado tem o direito e até o dever de fazer com que o filho do Bezos tenha algum trabalho na vida, né? Não seja um parasita da sociedade. Então, a ideia é que você mitigue as desigualdades sociais de uma geração para outra a partir de uma lógica redistributiva em função disso, entendeu? Então, do nada, pega uma Maggie Smith e põe no vídeo do Haddad. Então, o bolsonarista está defendendo o quê? Ele está defendendo o herdeiro do Jeff Bezos, tá? O dono da Amazon, um dos caras mais ricos do mundo. Fora a taxação das grandes fortunas. Estado mínimo já. E é muito interessante que a pessoa que defende a meritocracia, que é isso, né? Esse povo que apoia o Marçal e os bolsonaristas têm esse discurso. E você quer coisa mais antimeritocrática do que herança? Porque herança você recebe, você merece porque espermatozoide A encontrou com óvulo B.
super mérito. Se eu estou aqui, é porque eu mereci. Então é isso, gente. Os bolsonaristas estão muito preocupados com o herdeiro, ou os herdeiros, do Jeff Bezos. Um minuto de silêncio. Tem aquele fenômeno, eu vou passar rapidinho por isso, porque vocês já conhecem isso, mas eu gosto de repetir quando o assunto aparece para mostrar que o sentimento continua lá. Por mais que você já tenha ouvido isso antes, eu quero dizer que neste momento esse sentimento continua lá. Que sentimento é esse? Que as Forças Armadas são uma porcaria. Quer dizer, a alta cúpula, a parte de baixo, não um fenômeno que eu já cunhei aqui de sommelier de Forças Armadas. Então, por elas não terem dado um golpe de Estado, eles têm que debochar, são Forças Armadas horrorosas. Então tem um vídeo aqui que é curtinho. Estou falando só para dar uma marcada que isso não saiu de moda do bolsonarismo. Se o Brasil for atacado por outro país, estamos tranquilos com as nossas Forças Armadas, FFA, Forças Armadas. E aí você tem uma cena, que eu nem acho que seja no Brasil, de um cara que vai lançar um míssil e dá tudo errado, e é muito engraçado, porque essas são as nossas Forças Armadas, muito trapalhões. Aquelas que eles queriam que interviesse e desse um golpe de Estado, não deu golpe de Estado, ela não é boa. Hilário, vamos rir das nossas Forças Armadas? Fora os generais melancias. Os grupos têm até, às vezes, tem algumas informações que são factuais. Mas até nas informações factuais eles conseguem mentir. Não conseguem não mentir. Eles não conseguem não mentir. Então diz aqui, Leme, Rio de Janeiro, hoje. Aí você, né, deve ser uma imagem impressionante. Aí você roda. Esse não é o Leme, né? Pra quem não é do Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, essa calçada que tem aqui é Ipanema Leblon. Aquele que é uma onda que é Copacabana Leme. Mas, enfim, Morro Dois Irmãos, Apoador e tal. E olha o Leme, a pessoa quer repassar a mensagem, a imagem, porque é chocante, e não sabe nem onde é. Tem muita coisa do Alexandre de Moraes, tô com uma preguiça. Aquela história das conversas dos assessores do Alexandre de Moraes não avançou nos grupos bolsonaristas, porque não tinha muito para onde avançar. Mas aí é só fazer umas coisas genéricas, tipo assim, ó, tá perto, comprem a pipoca. Referências limitadas, vocês sabem que os arquétipos deles são muito reduzidos. Então tá, o Alexandre de Moraes gigante num navio, assemelhado ao Titanic. Aí tem aqui, Globo, a Globo tá pulando fora desse Titanic, hein? O Estadão tá pulando fora, Folha, UOL, tá lá como uma águia, Lula. Luciano Huck tá pendurado na âncora. Tem o Bonner aqui. CNN tá caindo, a Veja tá caindo, o Datena tá aqui na água já. E quem veja, gente, veja. E quem é essa pessoa aqui, gente? Essa aqui eu realmente não... Quem será você que tá quase na água, essa pessoa aqui, gente? Alexandre de Moraes é também uma bruxa. Ele é uma bruxa. Muito engraçado. E aqui? Ao ler isso aqui, você vai pensar exatamente nos grupos bolsonaristas. E eles põem isso aqui para se referir a todo mundo que não está lá. A maioria das pessoas não querem. A maioria das pessoas não quer, né? Então, meme com problemas ali de respeito à língua portuguesa, mas como eu digo, não respeita a Constituição, vai respeitar a gramática? Concordando com o núcleo do sujeito, a maioria das pessoas não quer realmente a verdade. Elas só querem uma garantia constante de que o que eles acreditam é a verdade. Agora eu estou na dúvida, porque está profundo, porque elas só querem a garantia constante do que eles querem. A gente está falando das pessoas. As pessoas só querem o que eles acreditam é a verdade. O que eles acreditam é a verdade. É uma coisa horrorosa isso aqui, gente. Elas só acreditam garantia constante de que o que elas acreditam, elas mesmas, as pessoas, é a verdade. Não seja a verdade, você acredita que seja. Então, assim, é um meme que é tão assassinando a língua portuguesa que você não consegue entender raciocinando no português. Tem que pensar com a mente do assassino da língua portuguesa, que não sabe qual é o núcleo. Era um plural feminino, de repente é uma coisa assim, gênero fluido, numa frase, o elas virou eles numa frase só. Será que eles estão apoiando o gênero fluido? Não sei, mas enfim, a ideia de que as pessoas só querem uma confirmação do que elas já acreditam. Não querem saber a verdade, seja lá o que isso significa. O que, para mim, parece ser a definição de um grupo bolsonarista. Vamos para a conspiração cabeluda.
não é uma denúncia de uma conspiração cabeluda, mas sim é uma campanha que está correndo nos grupos bolsonaristas para a promoção de uma conspiração cabeluda nacional para derrubar a TV Globo. Por isso eu chamo eles, elas, elos, porque eles são cabeludos e não binários, então eu não sei exatamente o gênero que eu uso. Eu só sei que eles são cabeludos e rebolantes. Fake news tem aqui e eles rebolam. Eles rebolam e eles são cabeludos. E quanto mais eles rebolam, mais cabeluda é a conspiração cabeluda. É isso. E a conspiração cabeluda eu vou explicar. Agosto, mês do desgosto, gente. Então é um desgosto para a TV Globo. Neste mês do desgosto, um bolsonarista teve uma grande ideia. E como é que eu sei que é uma grande ideia? Porque está escrito aqui, ó, grande ideia, tá? Então sabemos que essa é uma grande ideia, está dito. Eles vão derrubar o Jornal Nacional. É uma conspiração? É cabeluda, porque tem uns mecanismos ali que a gente não entende, não. Mas ela é simples. E você pode fazer de casa. De casa você fala, ai, acabei com a Globo. É tão simples. Só olha só essa ideia fantástica de um patriota. Não sei se você sabe, no dia 22 de agosto, o presidente Jair Messias Bolsonaro vai fazer a sua entrevista na Rede Globo. Todos nós bolsonaristas, pessoas de bem, vamos assistir a entrevista até o fim. Vamos dar a maior audiência que o Jornal Nacional já teve na sua história. Mas depois, aí que vem a brincadeira, depois nós vamos desligar a Globo de uma vez só. A queda vai ser absurda. E aí eles vão sentir na pele o que é ser contra o povo brasileiro de bem. Presta atenção nessa ideia fantástica do patriota. Atenção, patriotas. Nós, nos moldes da motociata, agora nós vamos fazer a Globociata Bolsonaro. Dia 22 de agosto vai ser um dia que a Globo vai entrevistar Bolsonaro e vai sentir a força da nossa gente. Vamos levantar a maior audiência do Jornal Nacional de todos os tempos e logo depois da entrevista, a ideia é desligar imediatamente a Globo Lixo. O impacto será profundo. É isso aí, repassa essa informação para a maioria das pessoas que você conhece. Fortaleça e compartilhe no máximo possível essa informação. Tá certo, pessoal? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Então tem essa campanha, dia que diz aqui, ouça no dia 22/8 de 2024, ligar e desligar, certo? Dia 22/8, próxima quinta-feira, veja esse vídeo e compartilhe com os patriotas. Então Bolsonaro vai dar uma entrevista para o Jornal Nacional. Não, ele não vai. Tá organizada uma campanha que eu até imagino que essa campanha possa ter rodado quando ele realmente deu, no dia 22 de agosto de 2022, ele deu uma entrevista para o Jornal Nacional. Pode até ter rolado essa campanha. Só que aí, esses vídeos são reciclados, é o upcycling do bolsonarismo, tá lá, ó. E alguém viu e falou, gente, tem que espalhar. E o vídeo começa a rodar de novo. Eles não têm uma mínima ideia de como se mede a audiência. Porque eles não acreditam em pesquisa, não acreditam em urna, né? Eles acham que só é por censo. Eles acreditam que é só censo. Porque a audiência da TV Globo é medida na casa de todo mundo. Todo mundo, você desligar a Globo e fala assim, Dona Florinha de Pirapora do Norte desligou. Não tem o mínimo de fact-checking, né? E a pessoa pegou provavelmente um vídeo antigo, botou essa legenda nova e botou 22/8 de 24. Pronto, este é um vídeo novo. Como eu disse, é uma conspiração de todos os bolsonaristas unidos contra a Globo. Simplérrima, é só desligar a televisão. E a audiência vai cair, vai despencar nessa suposta entrevista do Bolsonaro para o Jornal Nacional. Quando a suposta entrevista terminar, todos os bolsonaristas... Eu não sei o que eles vão fazer, porque a entrevista não vai ter terminado, porque não vai ter começado. Mas eles vão desligar. E isso vai ser um abalo muito grande para a TV Globo. E a Globo não está preparada para ter picos de audiência e depois queda. Não está. Vai ser um baque. Como é que eu sei? Eu vi no Zap. É muito louco esse povo, é muito louco esse povo. Vamos pro Vino Zap interativo. Esse vídeo do Vino Zap interativo, gente, eu fiquei com tanta preguiça, eu vi esse vídeo. Eu fiquei com tanta preguiça de fazer comentários sobre esse vídeo, então o que eu fiz? Falei, jogar no Vino Zap interativo, porque aí não sou eu que vou fazer os comentários. Vão ser as pessoas que veem o canal, e eu só leio de quem é inscrito, então, por favor... se inscrevam,
Então terceirizei pra vocês, porque é um vídeo chato. Uma coisa importante no YouTube é retenção, né? Eu falar o vídeo que você vai ver daqui a pouco é chato. Eu não aguentei ver e joguei pra vocês. Só que vocês gostam do néctar, do bolor, do suprassumo, da redução do chorume do bolsonarismo, conhecido como Vinuzap. Vocês vão ficar até o final. Vão ter muitas opiniões, vão usar a hashtag Vinuzap Interativo e eu vou ler a sua mensagem na semana que vem. Tá bom? A seguir, Vinuzap Interativo. Beijo. Tchau, até a próxima. Você quer o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Então você tem 3 missões. A primeira missão que você pode fazer agora mesmo é ir no site do abaixo-assinado que pede o impeachment do ministro. Nós já temos mais de 430 mil assinaturas nesse momento em que eu gravo esse vídeo e nós precisamos chegar em milhões para que a nossa indignação seja ouvida. Assine agora, leva menos de 3 minutos. Eu já assinei e eu vou deixar o link nos meus stories e também aqui nos comentários. A segunda missão é entrar nas redes sociais do seu deputado federal e pedir que ele assine e que ele se junte aos pedidos de impeachment da oposição. Toda vez que você vê um novo post do seu deputado falando sobre qualquer coisa, cobre ele e peça que ele assine. Não dê sossego até que ele assine o pedido de impeachment. A terceira missão é a seguinte: no dia 7 de setembro o Brasil vai novamente para as ruas, mas desta vez é para valer. Vamos defender a democracia e vamos pedir o impeachment de Moraes. Essa é a nossa grande chance. Se você puder, esteja conosco na Avenida Paulista em São Paulo no dia 7 de setembro. Se você não puder, verifique nas redes sociais se haverá atos na sua cidade. Agora uma missão bônus que eu não tô pra brincadeira. Manda esse vídeo para no mínimo mais 3 pessoas para nós termos um exército de guerreiros lutando pela nossa liberdade e a favor do impeachment do ministro.